like a Hellcat. Pessoal, dando continuidade às aulas aí, a gente vai falar agora sobre o plano inclinado sem atrito, tá? Por que esse plano inclinado ele é sem atrito? Porque posteriormente a gente vai ver como funciona um plano inclinado com atrito, certo? A gente vem do nosso último conteúdo onde a gente falava da máquina de Attwood. Então, é uma compensação de dois pesos e duas medidas, onde você tem tração e peso e você tem as componentes dessas trações e desses pesos, tá? Então, na mesma coisa acontece em um plano inclinado, certo? E para que esse plano inclinado ele funcione, a gente tem que ter uma angulação perfeita, que normalmente ela é dada em 45 graus, tá? E ela é sem atrito, por quê? Porque não há aqui não há atrito entre o objeto e o plano inclinado ao qual esse objeto está, tá bom? Se a gente tem um plano inclinado, logicamente a gente tem aqui uma angulação que a gente vai chamar de alfa, tá bom? Nesse objeto que está aqui contido nesse plano, a gente tem uma força que a gente vai chamar de força-peso apontando para baixo. E a gente vai ter uma força que aponta para cima, mas não é nesse sentido na reta, porque um plano inclinado, a força normal ela vai seguir a angulação do plano inclinado. Então a força normal vai estar nesse sentido aqui, tá bom? Nessa força-peso vai nascer o que a gente chama de componente, tá? As componentes da força-peso. Onde a gente vai ter aqui essa força-peso, força-peso, que a gente vai chamar de PY, tá? Vetorial. E aqui a gente vai ter também a outra componente, vou fazer assim um relevozinho maior, que a gente vai chamar de força-peso em X, ou seja, a componente em X. Observem o seguinte, que quando você faz essas componentes, vai aparecer outros ângulos, tá? Onde você pode chamar esse ângulo aqui de beta e esse ângulo aqui também de ângulo alfa. E aí, pessoal, acontece o seguinte, para que a gente consiga calcular esses ângulos aqui, a gente tem que ter noção que o nosso beta vai ser igual a 90, tá? Que é o ângulo de 90 graus, um ângulo reto, menos o próprio ângulo de alfa. Então, se a gente pegar apenas, tá? Se a gente pegar apenas esse recorte aqui, onde a gente tem o P, tá? Força-peso, e a componente P de Y, esse recorte ele vai ficar parecido com isso aqui, olha só. Aqui a gente vai ter a força-peso, né? A força vetorial. E aqui a gente vai ter a componente PY com um ângulo alfa. Entre esses dois pesos aqui, a gente vai ter, já que a gente está falando de vetores, mas na frente eu vou voltar e explicar direitinho como é que a gente calcula um vetor. A gente pode chamar isso aqui de componente Px, tá? A gente pode chamar isso aqui de componente Px. Então, meus amores, a gente pode decompor essa força-peso, tanto para seno quanto para cosseno de alfa. O seno de alfa, o que eu chamei de C.O, é o cateto oposto, tá? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o nosso seno de alfa vai ser, quem é o nosso cateto oposto aqui, tá? O cateto oposto ele se opõe ao ângulo, então é Px dividido pela hipotenusa, que é a força-peso. Aqui no cosseno de alfa, a gente vai ter o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente, a gente vai ter aqui cosseno de alfa, vai ser Py dividido pela hipotenusa, que é a força-peso. Se a gente pegar e multiplicar esses caras aqui, tá? Meio pelos extremos,
A componente em x, ou seja, px, vai ser P vezes seno do ângulo, ou seja, seno de alfa. Se a gente multiplicar esses valores aqui, a gente vai ter a componente força-peso em y igual a força-peso vezes cosseno de ângulo, ou seja, cosseno de alfa. Então, através desses caras aqui, ó, a gente pode calcular tanto a componente da força-peso em x como a componente da força-peso em y. Note que nesse caso Px vai ser igual à força resultante e Py vai ser igual à força normal. Então nesse caso a gente consegue calcular as componentes, mas a gente também consegue calcular a aceleração, justamente porque a gente pode igualar esses caras aqui. Eu posso dizer que a força resultante vai ser igual a componente em x. A componente em x não é P seno de alfa, não é? P seno de alfa. Pronto. Pessoal, a força resultante ela vai ser dada pelo quê? Já expliquei para vocês aulas passadas. É massa vezes aceleração. Esse cara vai ser igual a força-peso. Peso também é massa, só que multiplica pela gravidade. E o que é que me sobra aqui? Seno de alfa. Se eu tenho massa aqui no primeiro membro e no segundo membro, esses caras se anulam. Quando eu passar dividindo, vai ser uma vez o resto do valor, vai ser o mesmo valor. Então, eu posso calcular a aceleração. Tá? A minha aceleração vai ser o quê? Vai ser dado pela gravidade multiplicado por seno do ângulo, ou seja, seno de alfa. Tá? Então, quando a gente fala de plano inclinado sem atrito, olha só como você consegue calcular tanto as componentes como o que acelera o próprio objeto que está contido no plano inclinado. Tá? Para que a gente mate a cobra e mostre a cobra, um exemplo aqui. A gente vai ter um corpo de massa 2 kg. Esse corpo ele é abandonado perfeitamente liso e inclinado de 37 graus, uma angulação de 37 graus com a horizontal. Sabendo que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo que seno de 37 é 0,6 ou 0,60, e que cosseno de 37 graus é 0,80 ou 0,8, conclui que a aceleração que o corpo desce no plano tem módulo em metros por segundo ao quadrado igual a quanto? Tá? Vamos ver como é que a gente faz essa questão. Bobagem, olha só. Eu não falei que a aceleração pode ser calculada através da gravidade vezes seno do ângulo, ou seno de alfa, né, por assim dizer. Então a nossa aceleração vai ser, a gravidade ele já falou que é aproximadamente 10, não é 9,8. Se a questão está dizendo que é 10, então coloque em 10, porque senão não vai bater com as alternativas. Então 10 vezes o seno do ângulo, o seno, pessoal, é de 37 graus, é o ângulo, então a aceleração é 10 vezes. Quem que é seno de 37 graus? Ele deu lá na questão, né? Seno de 37 é 0,6. Então, pessoal, a nossa aceleração vai ser igual. Posso cortar aqui o zero que está multiplicando. 1 vezes 6 é o próprio 6. Ele falou que é em metros por segundo ao quadrado, então está aqui para ele. E a alternativa é a letra C. Certo? Então, essa aqui foi a aula de hoje. Logo menos eu vou mandar uma bateria de exercícios para que vocês trabalhem em cima desse conteúdo que eu acabei de passar, certo? Obrigadão.